Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta terça-feira. É o que parece, a obra de ficção da Polícia Federal sobre o Jair Bolsonaro já flopou nas primeiras 24 horas. Que peninha! Não ocupará lugar de destaque nas prateleiras das livrarias. Não se tornará um best-seller. Que vexame, PF! Que coisa horrorosa! Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, começou com 25 milhões de reais. Poucas horas depois, já eram 6 milhões e 800 mil reais. Depois, 400 e poucos mil reais. E no final das contas, não é nada. Tudo cortina de fumaça para esconder os escândalos desse desgoverno. Trarei 3 para vocês que aconteceram de ontem para hoje, mais para o final do vídeo. Vamos começar aqui com o pseudo-escândalo das joias, que não se limita apenas a preciosidade. Vejam a primeira acusação no relatório da PF contra Jair Bolsonaro. Ele gastou R$ 1.900 em uma casa lotérica. Olha, Biruliro, eu já te defendi pra caramba. Agora, isso aqui não dá. R$ 1.900 em casa lotérica sem ganhar um centavo? Mas que incompetência é essa, Bolsonaro? Por que você não teve aula com o contador do Lulinha, que ganhou 250 vezes na loteria, trabalhava pro PCC também? Não dá, cara. Não dá. Se tivesse ganhado pelo menos uma quadra, uma quina, vá lá. Agora, torrar R$ 1.900 sem ganhar um centavo é inadmissível. Bolsonaro, inadmissível. Para completar, ele vai lá e compra pão na padaria. PF, obrigado por essa revelação. Eu nunca imaginei em toda a minha vida que Jair Bolsonaro comprasse pão na padaria. Nunca! Pior, ele foi além. Ele fez Pix para Dona Michele. Bom, se bem que nesse caso aqui, ele foi esperto, porque o homem tem problema quando deixa o cartão de crédito com a mulher. Aí o problema é certo. Agora fazer Pix é melhor porque pelo menos ele controla, né, o dinheiro. Mas a Polícia Federal acha que é errado. Não pode comprar pão na padaria e não pode fazer Pix para a esposa. Não pode. Tá? Fica combinado assim. Agora, pessoal, vamos conversar aqui sobre a questão das joias, né? A gente já falou sobre isso aqui em inúmeras oportunidades, mas eu acho sempre importante explicar a situação, porque de repente tem gente caindo de paraquedas aqui no canal pela primeira vez nesse vídeo. A regra vigente à época do governo Bolsonaro permitia que ele ficasse com presentes considerados personalíssimos. O que são presentes personalíssimos? O Bolsonaro vai fazer uma visita à Arábia Saudita. Ciente disso, o príncipe vai lá e manda fazer um relógio, por exemplo, para o Jair Bolsonaro, que não existiria não fosse a visita do presidente brasileiro à Arábia Saudita. Não era um relógio que estava lá de bobeira, um relógio bonitão, caro, e o príncipe, o Bolsonaro está vindo para cá, eu vou dar esse relógio para o Bolsonaro porque eu gosto dele. Não. Ele mandou fazer o relógio para o Bolsonaro. Estou usando o exemplo de um relógio aqui, tá, pessoal? Mas essas joias como um todo são todas personalíssimas. Elas não existiriam se não fossem feitas especificamente para o Bolsonaro. Tá? Então é isso. TCU já confirmou, né, tá tudo certinho, tudo de acordo com a lei. O entendimento mudou em 2023, depois que o Bolsonaro deixou o Planalto. Então, né, não conta. Já o Lula tem vídeo dele confessando ter deixado o Palácio da Alvorada com 11 containers industriais repletos, entupidos de presente. Ele fala que tinha até trono africano. Até trono africano. O relógio Piaget dele ficou famoso já, mas o Lula pôde manter o relógio, não tem problema. Aí eles inventam umas loucuras, né, os malabarismos, a diferença entre o Piaget do Lula e as joias do Bolsonaro. Cara, pelo amor de Deus, para de passar vergonha. Eu não sou engenheiro, tá, pessoal? Agora me tire uma dúvida aí. Quem seja, quem entender disso aí. Quantos metros cúbicos cabem em um container industrial? Porque foram 500 e poucos presentes, né? Alegadamente 500 e poucos presentes. Eu acho que em 11 containers cabe muito, mas muito mais 500 presentes. Mas, né, a lei funciona de um jeito para uns, a não lei funciona de um outro jeito para outros, enfim, é uma salada
né, de irregularidades que não vale nem a pena a gente desenvolver muito, porque senão vai ocupar o vídeo inteiro. Então, resumindo, é isso. As joias, o Bolsonaro poderia ter ficado com as joias, ele poderia ter vendido as joias. De repente, o erro dele foi até pegar de volta antes de vender, né? Porque até isso estão usando como argumento contra ele. Manobra do clã Bolsonaro, eu já uso essa palavra, clã, né, que dá aquela ideia de máfia. O clã Bolsonaro usou ali de métodos ilegais, né, de irregularidades para repatriar as joias. Ou seja, no limite, nem vendidas foram, né? Mas eu acho que o erro foi justamente esse. Era para ter vendido, era dele. Não ia afetar em nada essa mentirada toda da Polícia Federal. E esse delegado Shor, Álvares Shor, tem algumas histórias aí sobre você que, de repente, a gente traz aqui para o povo daqui a um tempo. Eu vou ler aqui para vocês, pessoal, alguns trechos de um texto publicado no Twitter pelo Cláudio Dantas, tá? Eu sei que muita gente não gosta dele, eu também não confio nele, mas o texto é jornalismo puro. Então, vejam aí os detalhes, porque a coisa vai ficar mais ridícula ainda. A PF e o caso das joias. Como 25 milhões viram 6,8 milhões e depois 478 mil ou zero. Ninguém duvide do empenho do senhor Shor em cumprir a missão que lhe foi delegada por Alexandre de Moraes. Afinal, estamos falando de um relatório com 2.000 páginas, enchendo linguiça pelo jeito, né? Centenas de diligências, inclusive internacionais, trocas de e-mails, avaliações e perícias. Avaliações, né? Avaliações são subjetivas, costumam ser. Uma delação premiada. Tanto trabalho, certamente, merece muitas manchetes. Mas, passada a excitação da imprensa amiga que teve acesso antecipado à peça, importantíssimo salientar, é preciso questionar o que há de concreto contra o ex-presidente, que parece ter vendido presentes personalíssimos para pagar despesas de seu curto autoexílio em Orlando. Shor chega a cravar que, abrindo aspas, aqui uma citação ao relatório, os bens objeto dos atos de desvio na interpretação do Shor, tá? E tentativa de desvio perpetrados pela associação criminosa com a finalidade de enriquecimento ilícito de Jair Bolsonaro somariam 4,55 milhões de dólares, ou 25,2 milhões de reais, no câmbio do dia 3 de julho. Mas no mesmo documento, a cifra é posteriormente revisada para cerca de um quarto do montante original, 1.227.725 dólares e 12 centavos, ou seja, 6.826.151 reais e 66 centavos. Atenção aos centavos. Segundo o relatório de Shor, os valores de cada item foram estimados cuidadosamente pela perícia. Nossa, totalmente imparcial. Mas se tratam de meras estimativas. Quando consideramos, por exemplo, os itens efetivamente vendidos, essas cifras caem ainda mais. Diante do baixo valor e considerando que todos os itens foram recuperados e devolvidos à União, resta evidente o exagero da PF ao tentar enquadrar criminalmente Jair Bolsonaro. Se o ex-presidente resolveu vender seus presentes em vez de dispô-los para uso pessoal, como fez Lula, relógio Piaget, já citei aqui, por que a abordagem de infração administrativa adotada no caso do petista está sendo substituída por acusações de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa? Entenderam, pessoal, a encheção de linguiça? 2.000 páginas para isso aí? Poxa, que vergonha! Que papelão! Como disse aí muito bem o Cláudio Dantas, você recebeu uma missão e está lá se esforçando para cumprir essa missão, mas é difícil, hein? Que tarefa complicada! Porque o primeiro vazamento para a imprensa mostrava 25 milhões. Aí, pasmem, o Alexandre de Moraes retirou o sigilo de algumas das informações do relatório. Aí é que a imprensa, né, foi lá, percebeu o próprio erro e, de maneira envergonhada, fez um meia-culpa. Então, vamos lá. Começou com 25 milhões de reais. Depois desceu para 6,8 milhões de reais.
E no final, menos de 500 mil reais efetivamente arrecadados, que depois, né, as joias foram recuperadas, então não houve prejuízo algum ao erário. Repito aqui, tá? As joias eram personalíssimas, fato citado pelo próprio Dantas na matéria, e pertenciam ao Jair Bolsonaro. Pertenciam a ele. Então, se ele quisesse vender, que vendesse. O Lula preferiu manter as suas joias e seus 11 containers abarrotados de presente. Tá? É uma vergonha isso. Uma vergonha, uma coisa lamentável que vai manchar a história do Brasil. Eu espero que os livros de história sejam escritos por pessoas responsáveis daqui para frente. Não por lacradores, não por escravos ideológicos. Porque isso precisa ser mostrado para gerações futuras. Agora, por que tudo isso? Porque o governo Lula em si é um escândalo permanente. É um escândalo contínuo, pessoal. E a corrente é forte. De ontem para hoje, a gente teve aumento no preço dos combustíveis. Já trouxe aqui para vocês. Promessa de campanha do Lula. Não, isso não vai ter isso aí não. Aí tem petista dizendo, mas na época do Bolsonaro chegou a 9. Você está comparando pandemia com Lula. É isso que você está fazendo. Inadvertidamente, você está comparando pandemia com Lula. Uma crise global de abastecimento bateu R$ 9,00 e o preço disparou no mundo inteiro. Teve também a invasão da Ucrânia, né, então a interrupção do fornecimento de petróleo da parte da Rússia. Então, é um cenário tão diferente, o cara está comparando coxinha com spoiler de Fórmula 1, que não dá, né? Não dá. Mas, enfim. Mas teve mais, pessoal. A empresa dos irmãos Batista, antes de ser anunciada a possível aliviada ali na multa de R$ 1 bilhão da parte do governo, a empresa, seus representantes visitaram o ministério em 17 oportunidades. Dois dos maiores operadores do esquema de corrupção do PT em governos anteriores, e aparentemente no atual também, visitaram o ministério 17 vezes. E agora, ao que tudo indica, terão um perdão de R$ 1 bilhão em multas. Tem também o anúncio da taxação de motorista de aplicativo, mais de 20%. Eles querem isentos. Esse é o plano do governo, taxar motorista de aplicativo. Muitos deles apoiaram quem? O Lula, fizeram L. Estão preparados para isso aí? Será que vocês estão? Eu acredito que não, né? E para completar, pessoal, isso aí, como se já não fosse o suficiente, nós temos também a Globo News com 1% de audiência. Isso significa, pessoal, mais ou menos 20 mil aparelhos de televisão ligados por dia assistindo a Globo News. Só para vocês terem ideia. Eu, com o meu canal aqui em Shadowban, claríssimo, estão limitando o meu alcance de maneira vergonhosa, eu bato num dia ruim 100 mil visualizações dos meus 2 vídeos. Normalmente, sem Shadowban, são mais de 200 mil visualizações por dia. A taxa de cliques continua a mesma. A cada 100 pessoas que visualizam as minhas thumbnails, entre 16% e 20% clicam. Era a mesma coisa lá atrás. Só que agora, minhas visualizações despencaram 60%. Por quê? Porque o vídeo não é oferecido ao mesmo número de pessoas que era antigamente. O nome disso é Shadowban. E mesmo assim, diante do Shadowban, eu tenho pelo menos 100 mil visualizações por dia. Enquanto isso, a Globo News, com toda aquela estrutura, 20 mil lares no Brasil por dia assistindo aquela porcaria. Por quê? Porque só tem mentira. Então esse é o motivo do desespero deles. Os escândalos do governo do Lula. É o preço dos combustíveis que dispara. É visita de irmãos Batista 17 vezes, a empresa, né, representantes em ministério. Operadores de esquema de corrupção do PT. Taxação de motorista de aplicativo. 3 escândalos. Aí, para completar, ainda tem essa. A imprensa profissional passando dificuldade. Por quê? Porque ninguém confia mais. Aí, no meio disso tudo, eles têm que ressuscitar essa palhaçada de caso das joias com um relatório de 2.000 páginas que não diz nada. Nada. Para finalizar aqui, mais uma vez, Bolsonaro, você joga muito mal na loteria. Muito, mas parabéns por não dar cartão de crédito para a esposa.
tem que ser na base do Pix, que assim você controla centavo por centavo. Jair Bolsonaro. Um forte abraço e a gente se vê por aí.